né, na dominação geopolítica ali da região do mundo árabe, e depois da Segunda Guerra Mundial, a potência que emerge são os Estados Unidos, que se tornam aliados de Israel. Né? Isso que você falou, né, dos muros, então, a partir dos depois teve intifada, é uma palavra que significa levante. Depois teve uma primeira intifada, que foi um levante popular palestino contra essa situação de ocupação crescente entre 87 e 91, né? E depois de 2000 a 2004. No meio dessa segunda intifada, eles começaram a construir esse muro, né? Que é um muro, assim, para vocês terem uma ideia, ele tem 9 metros de altura, né? 800 quilômetros de comprimento, ele vai serpenteando, assim, circulando toda a Cisjordânia. Eles dizem que é um muro que separa a Cisjordânia de Israel. Não é verdade. Corta as terras palestinas ao meio. Tem casas palestinas que ficaram literalmente entre o muro. Você já viu essa imagem? Entre o muro. Você abre a sua janela, você dá de cara. E foram passando as terras com essa construção do muro. Então isso aí é apartheid. Né? Falando de apartheid, os judeus também sofreram com os nazistas, né? E hoje eles dominam a economia mundial, tem até, acho que, uma ligação dos Illuminati, essa forma de dominação. Eles estão presentes hoje no poder econômico, assim, eles fizeram isso em outros lugares, quando se fala da luta, querer voltar, muito teve na América da luta pan-africanista, se voltar para a África, não só de se voltar para resgatar suas origens, mas de querer voltar para o continente africano. É diferente do que você falou, as pessoas lá circulavam, né? Mas no lance de fazer a peregrinação, como todo muçulmano faz uma vez por ano para a América. Mas eu vejo mesmo os judeus, mesmo no lance histórico, eles com um lance de dominação étnica, com um lance de poder econômico. O nazismo... Na verdade, eu sabia um pouco da história palestina, mas me surpreendeu um pouco se você ir contando e me meter isso lá no século XIX. Porque todas as vezes, bom, o jornal não fala nada, só mostra a bomba estourando e é feito para você não entender mesmo o que está acontecendo. Mas todas as vezes que você vê qualquer material que tente explicar um pouquinho o que está acontecendo, ele começa a contar a história a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E aí, por quê, né? Tem um apagamento histórico gigantesco aí para dizer justamente isso. No fundo, ninguém estava errado, porque todo mundo tinha suas razões. Os judeus estavam nos campos de concentração, né? Então, quer dizer, se você pensa em Auschwitz, daí justifica tudo, no fundo. E é muito louco pensar como que isso também seria um conversar com a mas justifica e é injustificável, porque eles deviam ter aprendido com aquilo e não fazer o que eles estão fazendo na Palestina agora, no caso do Estado judaico. Só que eu acho que como todo povo, é um povo de Deus de cima e Deus de baixo, né? E quem morreu? Quem ficou vivo? Porque teve judeu que não foi no campo de concentração. Então, sei lá, agora eu estou falando mais do isso, estou imaginando pela minha realidade, já que você trouxe essa provocação de que a gente está tão diferente, né? E fico impressionado porque, assim, parece muito com a nossa história, né? A história de todos os que são pobres, que é sempre uma história que é apagada por todos, que é a história do povo vivo. E eu não sei, talvez uma coisa que a gente ficou assim, muito impressionado, né? Quando a gente estava tentando construir esse espaço aqui para a gente discutir é também o que aconteceu depois, né? Porque Israel se transformou numa máquina de guerra que exporta sua tecnologia de guerra, a tecnologia de segurança, né? Todas essas empresas de segurança privada, não à toa tem muitas têm, né? Os cofres do mundo, a maioria vem de Israel, esses multilocos, esses grandes. Os soldados são treinados em Israel, o soldado nunca vai treinar em Israel. As UTPs de Israel, então quer dizer, como é que o negócio também vira uma coisa só mesmo, né? Israel virou um país que produz guerra e que exporta guerra até para nós. E hoje a gente vê o secretário de segurança do Rio de Janeiro, ele foi contratado pelo governo de São Paulo. Agora ele trabalha aqui. Por que ele veio para cá? E olha o treinamento lá. Não, isso que você falou,
Eu acho que você foi perfeita, assim, na sua fala, na verdade. Não tem muito a acrescentar. De fato, a gente vê que nas mãos da polícia paulista está a tecnologia militar israelense. Então, o genocídio aqui, né, primeiro treinado e testado no laboratório humano de lá, né? Então, é uma luta que é uma luta só, né? E os nossos opressores são os mesmos, se você for ver, né? Isso que ela falou das UPPs, dos caveirões no Rio de Janeiro. Os caveirões no Rio de Janeiro, né, do BOP, são israelenses. Aqui em São Paulo, o governo comprou 6 blindados para a polícia paulista. Não sei se vocês viram, teve umas manifestações no ano passado, no ano, contra a tarifa, estava lá aqueles blindados israelenses horrorosos para reprimir as pessoas, né? Então está servindo, né? Testa primeiro lá, né? Bombardeia Gaza, testa as suas novas tecnologias e depois vai exportar para o mundo e vender para massacrar os outros povos em todo o mundo. E assim, uma coisa que eu queria dizer é que eles falam em Estado judeu, e eu acho isso, eu sempre falo quando eu tenho, às vezes tem algum judeu, eu estou falando, eu acho que os judeus tinham que ser os primeiros a se levantar e dizer não em meu nome, não em nosso nome. Dizer, eu não sou sionista, porque o nosso problema não é com o judeu. Eu tenho amigos judeus, né? Só que eu tenho amigo judeu anti-sionista, porque o problema é esse projeto sionista de dominação. Infelizmente, a maioria, né, ainda não rompeu com isso. Precisa romper com esse projeto, né, que é um projeto sionista. Você não conhece, você vê. Não conhece, desculpa. E a respeito, você como palestina, você acredita que isso algum dia mudaria? Essa guerra, cessaria? Porque parece que o palestino é um povo sem defesa, né? A Palestina parece que não tem uma defesa forte que também vai defender, que cesse, que tenha esse contato assim, com Israel ou com outros países que vem de confronto com a Palestina. Se você como palestino também acredita nisso, se vai cessar o dia da morte, se o povo vai poder transitar no seu país, poder voltar, quem sair, poder voltar. Então, eu vou citar um poeta palestino, né? Que chama-se Mahmoud Darwish, e esse poeta diz assim, que os palestinos sofrem de um mal incurável, que é a esperança. Então a gente tem a esperança, a gente não acha que é para amanhã. Mais do que esperança, eu tenho certeza, né? Porque nenhum projeto desses pode durar para sempre, né? Meu pai diz isso, todo império um dia tem fim. E isso não vai ser diferente. A Palestina, muita gente passou por ali, né? Porque ela é um local de trânsito importante para comércio, né? Entre Ásia e Europa. É um local muito importante de trânsito, né? Pela localização dela, ela é um local de muito interesse econômico, né? Do poder econômico. E muita gente passou por ali durante os séculos e séculos, e ninguém ficou, né? Quando eu estive na Palestina, minha família falava, já passaram 80 por aqui, ninguém ficou, eu vou ficar, né? Mas não é para amanhã, é para o futuro, né? A gente começa a construir hoje. Como é que a gente começa a construir hoje? Tem um chamado dos palestinos, feito em 2005, por uma campanha de boicote aos moldes da campanha que ajudou por fim ao regime de apartheid na África do Sul nos anos 90, né? Então, existe um chamado por boicote a Israel. E principalmente que a gente pressione os nossos governos para que parem de comprar tecnologia militar israelense, né? E isso é sujar as mãos de sangue, né? Além de financiar um genocídio, aqui e lá, né? Então tem essa campanha muito forte. Não sei se vocês acompanharam o caso do Jean Willis, né? Virou uma baita repercussão, Caetano e Gil, todo mundo pedindo para eles não irem, que era o que se fazia durante... os artistas já não iam tocar mais durante o regime de apartheid na África do Sul. Então é a mesma coisa que o povo palestino está pedindo, para isolar política, econômica e culturalmente o Estado de Israel, né? Então nós começamos a construir essas soluções justa hoje. Eu sei que não vai ser amanhã, mas eu espero sinceramente ver, né? Eu espero que não mais muitos palestinos morram no refúgio, olhando para a direção que seria a sua terra sem poder retornar. Isso acontece muito ainda, infelizmente. Bom, acho que
tema da Palestina eu acho que é muito importante mesmo para a gente pensar, porque a gente acha que é uma realidade muito distante, mas essas técnicas de aprendizado que o Estado brasileiro tem em Israel, com o israelense, com o Estado de Israel, ele é aplicado aqui, né? E eu acho que um exemplo muito grande, assim, até pensando na relação, porque que nós pensamos, o que a Palestina tem a ver com o quilombo dos Palmares, o que tem a ver com a resistência da luta do povo negro. Eu acho que é muito importante nós pensar no caso do Haiti. O Haiti é a primeira república na América Latina que conseguiu a independência junto com o fim da escravidão. E os brasileiros, os senhores feudais brancos, tinham medo do Brasil virar o Haiti. Tinham medo da República Constituída de Palmares, desse processo de libertação. E aí, para você ver, a gente foi o último país. O último país, só depois de muita Casa Grande pegar fogo, que eles resolveram abrir mão da escravidão. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante pensar, qual que é a relação, o que tem a ver a Palestina com o quilombo, com a luta do povo negro, é o Haiti, porque em 2004, olha que a gente elege o Lula, um governo de esquerda, e um ano depois ele ocupa militarmente o Haiti, faz um golpe de Estado. Tinha um presidente eleito lá, o Aristide, que era um presidente que ele era próximo à teologia da libertação. Então, o povo haitiano nunca foi respeitado, quer dizer, ele sempre foi punido pelo processo que ele fez lá atrás. Então, sempre os de cima lembram os haitianos o que eles fizeram. Em 2004, o Brasil, ele, em nome de uma cadeira da ONU, de segurança da ONU, que nunca veio, assim a gente sabe até hoje, há 11 anos, nunca veio uma cadeira de segurança, mas veio a tecnologia importada do Estado de Israel, que treinou o Estado brasileiro, os milicos no Haiti, para invadir as favelas no Haiti, Cité Soleil lá, as quebradas no Haiti, e com o mesmo aprendizado que eles tiveram no Haiti, eles fizeram no Rio de Janeiro em 2006, com a criação das UPP. Então, a gente vê que não é só a luta de um povo palestino que está lá isolado em outra geografia. Na verdade, é uma luta, eu acho que dos de baixo mesmo, da população pobre, dos escravizados, dos até hoje espoliados, né, oprimidos. Eu acho que a gente tem muito a ver. Eu acho que essa mesa de hoje foi realmente assim, a gente pensou, porque foi ficando claro pra gente a influência do Estado israelense na quebrada, e você começa a perceber, fala, mano, peraí, não é assim. Não é que os caras estão lá e a gente só compra armamento deles, eles estão aqui. E aí eu acho que é uma coisa que nós precisamos entender mesmo, assim, a minha ponto de vista, assim, eu acho que é um ponto de vista mesmo, assim, acho que nós precisamos construir mais coletivamente, é que eu vejo mesmo o quilombo como uma solução apenas, mano. Ou nós se junta e reconstrói uma outra república, uma outra sociedade, ou a gente vai continuar sendo oprimido por gerações de mesma família, de mesmos grupos políticos, né, que no fingir dos ovos treinam os seus sucessores e mantém esse estágio no qual a gente está hoje, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido que a Palestina tem a ver com a periferia, né? Eu acho que é isso, né? O Gaspar, ele tem e aí, até saudar o companheiro, porque traz muita história na letra dele, e você fica falando, caralho, mano, como é que traz isso? Eu acho que antigamente quilombo de periferia é realmente um bagulho que expressa não só uma história, mas uma necessidade para nós olhar para o futuro, né? Não, eu só falei que a música é da hora. Ah, tá. Você não ia falar? Fazendo algumas quem vai fazer pergunta pra gente já passar a fala? Aproveita, gente, agora. Aproveita. Mas depois. Só falar uma coisinha antes, aí eu já passo a palavra aqui pro pessoal. Você perguntou da solução, né?
O pessoal fala de negociação, mas quantas negociações não foram feitas, né? E a colonização só continua aumentando. A gente vê que em 93 assinaram os chamados Acordos de Oslo, né? Que a gente tinha aquele famoso aperto de mão entre o Isaac Rabin e o Yasser Arafat, né, representante da Organização para a Libertação da Palestina, o representante de Israel, e o Bill Clinton atrás, né, em frente à Casa Branca. E naquele momento a gente diz que esses acordos de Oslo foram um novo desastre para a Palestina. Né? Foram um novo desastre para a Palestina. Porque... Dá para ouvir? Beleza. Então, naqueles acordos de Oslo, eles definiam criar a Autoridade Nacional Palestina, né, mas sem nenhuma autonomia, não tem nenhuma autonomia. Eles dividiram as áreas da Cisjordânia, desse pedaço da Palestina que eu falei para vocês, em as áreas A, sob controle e administração da Autoridade Nacional Palestina, mas autonomia zero, né? Não tem autonomia econômica nenhuma, controle todo israelense, nada. Área B, sob controle misto, Israel e Autoridade Nacional Palestina, e C, sob controle militar israelense, que é a maioria ainda da Cisjordânia, né? E eles falaram que isso era acordo de paz, que progressivamente ia entregar para a Autoridade Nacional Palestina. Na verdade, a Autoridade Nacional Palestina se tornou gerente da ocupação, o que é bastante triste para a gente dizer isso, mas é verdade, né? Se tornou gerente da ocupação, e nenhum desses acordos que eles diziam de paz realmente buscava qualquer paz, porque Israel nunca quis a paz, né? Israel quer continuar a se expandir ali, e infelizmente eu não vejo uma solução justa em mesa de negociação. Eu acho que uma solução justa depende, primeiro, da resistência heróica dos palestinos. Se os palestinos hoje existem, é porque eles existem, e fundamental nesse sentido a solidariedade internacional com a campanha do boicote, que é a principal campanha, e outras apoiando e se solidarizando ao povo palestino. Só isso. Eles falam de um Estado totalmente que parece já ouvi essa expressão, queijo suíço, que tem os buraquinhos, né, nos bantustões, né, cantões, você legalizar o apartheid, isso é um Estado, né? Então, para nós não, né? Para nós é isso. Então, para nós, um Estado seria um Estado, está crescendo na Palestina essa visão de que se inviabilizou totalmente uma possível, mesmo que fosse justa, uma possível solução de 2 estados e 22% do território, com o aumento da colonização. Tem pesquisas mostrando que as pessoas estão achando que o caminho é um Estado mesmo, um Estado único, laico, livre, democrático, palestino, com direitos iguais para todo mundo, né? É claro que no vestibular não é isso, né? Mas que vocês vão buscar lá para colocar, infelizmente, né? É um negócio complicado, mas é isso. Eu defendo isso. Eu acho que não tem solução justa, né? Que você vai pensar em 15% do território histórico da Palestina, né? Assim, como que os refugiados vão retornar para suas terras? Para onde eles vão retornar? Se tem corrupção, e essa corrupção também favorece o povo judeu nessa guerra, esse conflito que nunca tem feito Palestina e Israel. Infelizmente tem interesses econômicos, né? Se forma uma nova burguesia palestina. De um revolucionário marxista palestino, ele faz uma análise da revolução de 36 a 39 da Palestina, ele faz uma análise de classe. E ele chega à conclusão que os inimigos do povo palestino são 3. O imperialismo e o sionismo. Eu não falaria em povo judeu, que é uma generalização que, como eu falei, tem judeu que é antisionista. Acho que a gente não deve usar esse termo, né? Mas ele dizia que os inimigos eram o imperialismo, o sionismo, os regimes árabes, né, com seus tiranos no poder, oprimindo os seus próprios povos, e a elite burguesia palestina. Infelizmente, quase 70 anos depois da criação do Estado de Israel, a gente vê que os inimigos são os mesmos.
assim a discussão, a gente vai mudar um pouco o norte. Então agora a gente já tinha mencionado, né? O tema é sobre quilombo, né? E aí fica a cargo, né, do Tim e do Gaspar. Fica à vontade. Posso fazer uma poesia antes de entrar no quilombo? É que é o seguinte, eu acho que tem muita vez que o Manu falou que tem a ver a periferia, né? Nós aqui brasileiros, americanos também, latinos, com o lance árabe lá do outro lado, que tem a ver com a africanidade, que tem a ver com os quilombos. E como eu falei, né? Tem um documentário que é Slingshot, que vocês puderem assistir, é muito interessante. Chama A História do Hip Hop na Palestina. E tem um grupo de lá, tá no YouTube, eu acho que dá pra vocês baixarem. E lá tem um grupo chamado DAM, que é D-A-M. Você conhece o DAM? Dan é sangue árabe. Isso, eu adoro esse grupo, até arrepio falar. E eles têm uma música que eles falam quem é o terrorista. E eu fiz uma tradução brasileira, colocando a realidade deles, como que eu aprendi no documentário, com a realidade nossa. Eu tenho Terrorista parte 1, 2 e 3. E aí eu vou recitar, acho que, um dessas terroristas, pode ser? E posso fazer as duas, parte 1 e a 2, né? Dá pra ouvir todo mundo? Quer no microfone? Então, primeiro Terrorista parte 1, a gente fala sobre as patentes militares, né? E o Terrorista parte 2 eu falo da ação militar feita nas quebradas, tanto em Gaza, ou aqui na Quebrada, no Capão, no Campo Limpo, no Ângela, na M-Boi. E o Terrorista parte 3, que eu estou decorando ainda, eu falo dos terroristas que estão no poder. E aí já é dentro do Congresso. Né? Então eu vou recitar o Terrorista parte 1. É assim. Mano, quem enquadrou foi a Polícia Civil. Na hora tinha tanto Zé Povinho que nunca se viu. Num lugar errado, na hora errada, algo não tava certo. Homem-bomba terrorista, então chama o exército, mano. Quem enquadrou foi a Polícia Civil. Na hora tinha tanto Zé Povinho que nunca se viu. Num lugar errado, na hora errada, algo não tava certo. Homem-bomba terrorista, então chama o exército. Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Age na brecha da lei. Na madrugada o governo é terrorista ou o poder é terrorista? Não respeitam ninguém nesta lei ultrapassada. Todo dia tem que trabalhar e acordar disposto. O povo trabalha pra pagar imposto. Sonhava em ser um grande jogador de futebol, ter um bom lugar ao sol, de onde mira o farol pra sociedade reconhecer. Tem que ser esportista, artista, ou aprendiz de alquimista. Quem é o terrorista? Pergunte ao soldado, quem executa? De quem é a culpa? É do Estado? Pergunte ao cabo, que foi saber com o terceiro sargento e levou uma comida de rabo. E a pergunta no ar: quem são os terroristas? Eu sou o terrorista ou você é o terrorista? Sem argumento, lá vinha o segundo sargento. E o cidadão, já sem discernimento, chamou o primeiro sargento e disse: eu não sou delinquente. Pode perguntar lá pro subtenente. Ou então era o tenente. Respeitosamente, eu já nem sabia mais qual a patente. Impaciente, quis pôr um fim na situação. Quer me prender no prende, mas quero falar é com o capitão. Outro patente, outro papo, sou militante, ativista. Faço cultura, faço arte. Eu não sou terrorista, mas muita alma junta não vai pro céu. Aí chegou o tenente coronel com o coronel. Onde está o terrorista? Não, eu sou da Quebrada. Pode perguntar lá pro general de brigada. E também chega o general de divisão. E o major sabe que todos são homens de visão. Mediante o cidadão, terrorista ou marginal. Então quem é o terrorista? Eu não sei. Pergunte ao marechal. Talvez o terrorista seja da corte marcial, ou até mesmo do gabinete presidencial. Mas foi muita influência palestina. Eu estava revoltado com os judeus, agora estou mudando minha concepção. É com o Estado de Israel. Tá puro com esses malandros. Mas só é o Israel, entendi. Eu imagino que é feito do consumo. E aí o Terrorista parte 2 fala assim: quem é o terrorista? Aí entra o Demo. Vocês puderem ver esse grupo, é muito foda. Demo. Como é que fala? Demo. Eu falei. E aí aí veio, eu fiz tentar, como é que chama esse negócio quando você faz? Uma adaptação.
Tipo adaptação. Isso. Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você que fez a guerra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você roubou minha terra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você que fez a guerra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você roubou minha terra? Vocês nos matam como matou nossos antepassados. Você quer que eu siga a lei, sendo que sua lei é nos ver segregados. Pra quê? Só pra te deixar feliz? Você é testemunho, advogado e o juiz. E se você é meu juiz, hoje eu não estou com sorte. Você bate o martelo e sou condenado à morte. Você quer que sejamos a minoria pra enterrar no cemitério a maioria. Em seus sonhos, você é uma democracia que sofre de guetofobia e diz que controla a anarquia. Uma hierarquia da monarquia e seus imperialistas. Na verdade, parece mais um regime de nazistas. Se Allah nos proteja, enquanto da nossa gente você zomba. Deu à luz a seu filho seu nome? Homem bomba. Então vem você e o chama de terrorista. Mas quem criou a bomba? Quem é o extremista? Você me ataca, mas ainda assim você chora. Sua mente fraca já não mais me apavora. Quando eu lembro que foi você que me atacou, você me silenciou e gritou. Você deve ter esquecido quem enterrou e deixou a Gaza em brasa. Pais e filhos sob os escombros das casas. E agora que minha agonia é grande e realista, você ainda bem me chama de terrorista? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você que fez a guerra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você roubou minha terra? Terrorista por terrorista, eu vou continuar me defendendo. Meu sangue não acalma, meu sangue está fervendo. Como você quer que sejamos patriotas se você matou nossos compatriotas? Agora estou sozinho, muitos foram expulsos, mas vou continuar a gritar contra seus discursos. Eu não sou contra a paz é contra mim. Você quer destruir tudo que meu povo construir. Você não ouviu as vozes que vinham dos entulhos, só explosões e bombas e meus pedregulhos. E desde quando você se tornou governante? Quem é você com esse poder tão arrogante? Olha quantos morreram, quantos órfãos você criou. Nossas mães estão chorando, os nossos sonhos você matou. Nossa terra está sitiada, mas vamos suprir nossas dores. Eu te direi quem é, terroristas, ditadores. Você cresceu, ostentou, usa da força a sua riqueza. Nos enfraqueceu e nós crescemos na pobreza. Quem cresceu com a liberdade, me diz, pensa. Se você é o terrorista que executa a sentença. Lutamos pela nossa liberdade contra um poder que oprime, enquanto você perpetua o crime, age na brecha da lei, frio e calculista. E ainda você me chama de terrorista? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você que fez a guerra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como é o terrorista se você roubou minha terra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como eu, terrorista, se você que fez a guerra? Quem é o terrorista? Eu sou terrorista? Como eu, terrorista, se você roubou minha terra? Aí vamos começar devagar, mas vai explodindo. Eu tentei, mas eu tava até com a linha. Eu falei, eu vou falar devagar hoje, mas eu não consigo. Mas eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade. Enquanto tiver irmãos morrendo no mundo assim, é difícil entender as guerras do lado de lá. A África está próximo da gente, às vezes talvez não entenda. Muita gente acha que a África é um país, não sabe o tamanho do que é aquele continente. E às vezes a gente também não tem a consciência quilombola, que onde a gente está em terra indígena. Nós somos a mistura de tudo desse planeta, né? Então, às vezes é difícil entender o que é ser brasileiro, e hoje eu aprendi muito, porque também é essa história do que é ser palestino, né? E eu tenho vários irmãos do hip hop lá, mesmo sem conhecê-los, mas eu sei que a mensagem deles estão chegando aqui também, e eu acho que uma das formas de ajudar a Palestina é fazer com que essa história, fazer com que o mundo conheça realmente o que está acontecendo naquelas bandas de lá, né? Só assim eu acho que a gente vai poder fazer alguma coisa, vai poder movimentar e ajudar os irmãos do lado de lá e as irmãzinhas também. Axé, obrigado. É isso. Então, vai ir para o lance do quilombo, do negocinho? Eu trouxe o meu livro aqui hoje, que eu fiz um tramo. Só tem uma também, mas posso passar para a galera aqui, depois vocês me devolvem. É um pouco do trabalho desse estudo que a gente faz sobre o que é ser quilombola. Eu trouxe um CD também, isso aqui eu posso sortear para a galera.
que é o último CD dos África, que é o Ritual 1, que tem o Terrorista Parte 1. E aí eu tenho um livro, que é esse livro aqui, que eu tentei fazer um livro didático, se assim fala, que é um livro que chama O Brasil é um Quilombo. Ele é só a pontinha do iceberg, do tamanho que é essa nação quilombola. E quando o mano fala de a gente, aqui é um quilombo, então aqui é um quilombo urbano, sabe? E somos todos descendentes quilombolas. Como a gente também é descendente indígena brasileiro, e eu também tive nação de latinetnia depois, eu tinha consciência disso. Então, eu posso dizer que eu fui educado através da tradição africana, muita influência nordestina do meu pai, tem uma ligação forte com os orixás. E quando eu comecei a fazer rap, moleque, galego, de olho claro, não tinha uns 20 e poucos anos atrás, o cara fazia raps galego assim, mas meu pai sanfoneiro, não aprendi a fazer a sanfona e tal, eu tinha o lance da poesia, no canto falado da escrita, e o rap, o hip hop, a cultura hip hop, né? Eu comecei com o lance do MC, depois fui entendendo melhor que era a cultura hip hop, que é um MC, o DJ, faz a música rap, vários outros estilos que faz parte da música do hip hop, tem a dança, que é o b-boy pop rock original funk, e tem o lance do grafite. E hoje a gente trabalha praticamente com isso, sabe? Desenvolvendo projetos sociais através da cultura hip hop. O Dico está aqui na casa hoje, do Verso Inverso, lá da comunidade Monte Azul. Hip Hop no Monte é nós. E o Dico, ele é um dos moleques que, junto com a gente, moleque, já tá nego velho. Mas tá novão ainda. E aí a gente começou esse trabalho lá, assim, faz, não vou falar os anos, né, porque parece que a gente tá velho. E hoje esses projetos estão espalhados em vários cantos das nossas quebradas, né? São Paulo inteiro, o Brasil inteiro, hoje o hip hop está sendo implantado, está acontecendo, e também a galera fazendo igual vocês, na luta, se organizando e militando, entendeu? E eu acho que isso cresce muito. E falando nisso, eu acho que eu trouxe também do livrinho, não sei se está, o papel que fala sobre o quilombo urbano, que é o trabalho do Quilombo Brasil. Aí já começar falando dessa organização, ouvir, ousar e organizar hip hop militante. Dia 12 de março, que dia é hoje? 11, amanhã, tem a Assembleia, que é do movimento hip hop, organização do movimento hip hop militante aqui em Paulista. Mas esse movimento começou no Maranhão, que era o Quilombo Urbano, agora chama Quilombo Brasil, com o pessoal do clã nordestino, Hertz, Preto Góes, Lamartine e Silva. E hoje esse projeto está em 8 estados, e discutindo políticas públicas através da militância e resistência do movimento preto, e com essa ideia do Quilombo Brasil, hip hop discutindo e militando e organizando. Então, eu quero convidar vocês, o papelzinho pode passar, que tem as informações, tem o lance na internet que vocês podem acessar, mas o papelzinho passa, aí vocês já ficam... Mas vocês, são Quilombo Urbano que está acontecendo agora. São movimentos que está discutindo igual vocês aqui agora, nesse momento. Eu acho importante, porque o quilombo não é só aquele quilombo na mata, existem vários quilombos urbanos, entende? Hoje essa juventude que está tendo a consciência quilombola está conseguindo se movimentar. E assim, às vezes eu faço muitas escolas, e às vezes você chega lá e você pergunta o que é um quilombo, poucos moleques sabem. E hoje eu vejo que a nova juventude está buscando isso. Nem na época do rap, quando a gente foi pro Malcolm X, Malcolm X, Martin Luther King, que chegou aquele poder do rap estadunidense, né? Quando veio a consciência pro hip hop, a gente não via tanta força como agora, sabe? Dessa galera nova que está buscando que a consciência quilombola. Que isso explodiu pro Brasil em 1995, com os 300 anos da morte de Zumbi, mas essa luta começou há 300 anos atrás, lá em 1595, em Palmares. E quando se fala que o Brasil é um quilombo, porque em todos os lugares do Brasil que houve escravidão, houveram quilombos de resistência, né? E nunca foi pacífico, nem com as nações indígenas, e muito menos com as nações africanas, nem na África, que é a história agora que o pessoal fala dos Sobas, que eram africanos que escravizavam outros irmãos africanos e vendiam para o mundo. Isso também é mentira, tá? Porque isso aí sempre foi projeto de dominação, a escravidão, como foi falado. E na África também eram guerreiros e nunca foi aceita a escravidão, muito menos nas nações indígenas. Então, aqui foi tudo forma de dominação mesmo, de assassinato. E a gente tem que ter consciência disso, sabe? Então eu vou falar uma poesia que fala um pouco sobre Palmares. Eu acho que é um ponto que é importante entender Palmares. Houveram vários quilombos importantes no Brasil, mas Quilombo dos Palmares
porque entrou na história pela liderança, por ser um dos primeiros quilombos, e pelos líderes que tiveram, né? Quilombo dos Palmares tiveram quatro líderes, mas o mais conhecido foi Zumbi dos Palmares, né? Mas o primeiro foi quem? A primeira foi uma rainha. Quem sabe o nome dela? A rainha Cotirene. Ela era uma feiticeira da mata, regida por Oxóssi. Aí segundo foi a Biolá, um guerreiro africano, que no caso é Gangazumba. Foi o segundo rei africano já regido por Xangô. Aí o terceiro foi Zumbi dos Palmares. Só que Zumbi dos Palmares ele era brasileiro, descendente afro-brasileiro. Nasceu nas terras dos Palmares. E ele foi um dos grandes líderes porque ele foi que conseguiu organizar e fortificar Palmares, né? Quilombo, eram vários quilombos, eram vários mocambos. Mocambos, vamos entender como se fosse um assentamento de MST antes de virar uma grande favela como o Real Parque, entende? Então, assentamentos são mocambos, depois cresce e viram quilombos. Outro dia eu estava com o mestre Salomão Salomão. Quem conhece Salomão Salomão aqui? A gente estava fazendo trabalho na favela do Paraisópolis. Não, Paraisópolis é aquela do lado do Morumbi? Não, Paraisópolis, que é do lado, né, também, ali do Bolombo. A gente estava fazendo um trabalho lá e a gente, lá no Paraisópolis, tem 80 mil pessoas, quase 100 mil pessoas. E aquilo parece um quilombo. Para quem já foi no Paraisópolis aqui, já foram lá? Alguém conhece? Então, lá parece um quilombo. Aí eu perguntei pro mestre, porque Palmares no auge chegou a ter 20 mil pessoas. Imagina só no Paraisópolis ter 80 a 100 mil pessoas. Aí eu perguntei para ele se lá era um quilombo, se Paraisópolis é um quilombo. Ele falou assim: Paraisópolis para mim não é um quilombo, para mim é um grande mocambo, entende? Porque para ser um quilombo tem que ter unidade, entende? Então, Paraisópolis é um grande mocambo, mas não é um quilombo porque não tem unidade, que são várias divisões. Eles se juntaram num lugar estratégico, todos moram lá, mas são divisões. Tem irmão que domina, tem não sei o que, são várias repartições. No quilombo não, o quilombo é unido, é unidade, era uma nação só que todos lutavam pelo mesmo objetivo. Então, se vocês estão aqui hoje e pensam esse espaço como um quilombo urbano, né? A primeira coisa de você ser um quilombo urbano, você tem que ter unidade. Todos lutarem, e eu vejo que isso aqui existe, né? Todos lutando pelo mesmo ideal, buscando as coisas que vocês acreditam, seja na área de educação, ou a militância que a gente tem nas nossas comunidades, na quebrada, periferia, todas essas informações que a gente recebe diariamente. Mas para ser um quilombo, você tem que ter unidade, entende? E sem unidade é impossível se instituir um quilombo. E Quilombo dos Palmares eram vários mocambos espalhados. Quando eles encontraram a Serra da Barriga, né, e Alagoas hoje, eles acharam um ponto estratégico que eles puderam se desenvolver, se organizar e se preparar para a guerra, porque eles sempre estavam sendo perseguidos pelos portugueses. Então, Quilombo dos Palmares durou 100 anos e só perdeu por mais de 40 ataques a Palmares. E eles só perderam a guerra por causa do Domingos Jorge Velho. Os bandeirantes saíram daqui de São Paulo com o apoio dos portugueses, com os canhões, acho que foram 7 ou 8 canhões, e ficaram meses também tentando descobrir a trilha para Palmares, para depois tentar destruir. E Palmares só perdeu a guerra também porque ele não conseguia se rearmar, buscar munição, sabe? Eles tinham que armazenar o máximo que eles pudessem e se preparar para a guerra. E os portugueses só ganharam porque eles voltavam para buscar mais soldados, para buscar mais armas, buscar mais pólvora, e assim eles conseguiram entrar em Palmares. E mesmo assim, a história de Palmares, ela está viva até hoje, né? Não só no lance histórico, no nosso coração, na resistência, não só do povo preto, mas a resistência de Zumbi, do povo brasileiro, porque em Palmares era a grande concentração de afro-brasileiros, mas também tinha uma grande concentração de indígenas e alguns brancos, né? Brancos que não faziam parte da sociedade, ou que não pagavam imposto, os caras que eram excluídos da sociedade, iam para o meio da mata. Aí os portugueses cobriam lá, eles lá, não pagando imposto, ia queimava a casa deles. Uma hora os caras cansavam de correr e falavam: vou pedir ajuda. Aí foi pedir ajuda para Zumbi. E Quilombo dos Palmares hoje mora uma comunidade que é toda misturada, que vem dessa origem de Zumbi. Então Zumbi já tinha essa visão étnica, que partia das tradições africanas, mas também era um espaço aberto para aqueles que lutavam contra o Portugal, que eram os europeus. Essa era uma grande importância de Palmares. Depois Palmares virou a referência que vem até os dias de hoje. E se você viajar ao Brasil, em cada lugar que você for no estado vai ter um quilombo, né? Aqui em São Paulo tem vários quilombos, já fui em Vaporunduba, tem o Caçandoca,
O Dico já foi, né, para Caçandoca. Eu já fui em vários quilombos, assim. Se vocês puderem um dia, o quilombo de Vaporuduba é um quilombo reconhecido, já é titulado e reconhecido. Tem Paraty também. Paraty tem. Eu acho que vocês podiam fazer um dia, pegar um buzu e fazer uma excursão pro quilombo. O Vaporuduba é um que que eles já estão acostumados a receber. É. Isso. E na Brasilândia, não tem? O quilombo é conhecido na Brasilândia? É. Não vai no mapeamento político, né? Tá fácil o mapeamento. E tem vários quilombos que estão organizados e recebem visitação. E dos quilombos que eu fui, hoje tem uma presença maciça da igreja evangélica, né? E às vezes a gente fica imaginando o quilombo como era na época de Zumbi e tal, mas hoje os quilombos eles vivem próximo daquela época, né? Plantando as mesmas estruturas, mas a presença africana, em termos de tradições mesmo, não são todos os quilombos. Eu já fui em vários quilombos, todo emocionado, chegava, vou tocar tambor, não sei o que, chegava lá, tinha que ir para a igreja. Mas assim, eu acredito que essa consciência quilombola expandiu, né? E a gente tem um quilombo, tem um projeto que a gente tem lá na Zona Oeste, que é no Afrobase, a gente chama de quilombo urbano, né? E o Dico lá no Espaço Comunidade é um quilombo urbano. Eu acho que essa consciência quilombola, principalmente para mim, é uma forma de unidade. Mas o que é? Você fala, mas você está falando de quilombo, o que eram os quilombos? Quem que era a Papuni? A Paltune dizem que era irmã de a Cotirene. Era uma rainha também que vivia em Palmares. Ela era dona do quilombo de Apaltune, né? Eram vários quilombos. Zumbi, para ser líder do quilombo dos Palmares, ele teve que fazer o próprio quilombo. Tinha o quilombo de Zumbi. Depois que ele foi criando poder e conhecimento, né, ele foi ocupar Palmares. E Zumbi também dizem que ele era afilhado de Gangazumba. Gangazumba ele ganhou uma patente de general, de capitão da coroa portuguesa, porque os caras, o rei de Portugal queria tirar, não sei qual era o rei da época, não lembro, queria tirar todos do quilombo dos Palmares e levar para o Vale do Cucaú, que era próximo da capital de Pernambuco. E o Vale do Cucaú era uma terra improdutiva, então ele queria tirar a terra de Palmares, onde ficava o quilombo dos Palmares, que era a Serra da Barriga. Lá eles plantavam de tudo, e a Serra da Barriga era impossível subir por trás, era uma defesa. E hoje é um parque nacional, proibido a visitação. Então só para você ver, como 300 anos passaram, até hoje incomoda. Você só pode entrar no Parque Nacional com autorização do governo. E o estado de Alagoas também, que é a terra do Collor, é um estado bem escravocrata e racista nos dias de hoje, e também é um dos estados mais violentos, onde se mais morre afrodescendentes e periféricos no estado, não é só São Paulo e Rio de Janeiro. E Alagoas estava no ranking aí dos que mais morrem, com faca e arma de fogo, tá ligado? Então é um lugar, o Nenê é quilombola, e os próprios quilombolas não podem visitar o Parque de Zumbi, porque lá Palmares foi uma afronta ao Brasil, Zumbi foi uma afronta ao Brasil. Então até hoje os caras que estão no poder não querem abrir um parque para a gente poder visitar. Entendeu? E Palmares foi importante para traçar a história de resistência dos pretos no Brasil, né? A história da resistência do povo afro-brasileiro. Eu falo que todo brasileiro é afrodescendente, ou todo brasileiro é afroascendente. Cabe cada um buscar a sua ascendência, entende? Ao invés de você perpetuar a doença dos hereditários europeus, por que você não assume o sangue indígena ou o sangue africano que você tem e busca suas origens? Você fala, pô, esse galego veio no cara, tá falando o quê? O Franz Fanon fala, eu não sei se é o Franz Fanon ou a Amir Césaire, ele fala que se você tem 1% de sangue africano, você é africano também. Se você tem 1% que luta pela causa palestina, tu é palestino também. Eu acho que isso é uma das formas de a gente acabar com os preconceitos, entendeu? Adquirir a riqueza cultural que a gente tem, diferente do que eles fazem, que é se apropriar da apropriação cultural. Se você vê essa indústria hoje, que eles pegam tudo que é nosso e reproduzem de uma forma pasteurizada, é a apropriação da nossa cultura, porque eles não são criativos, entendeu? Quem cria somos nós, aí eles vêm, se apropriam e reproduzem de uma forma totalmente pasteurizada. Isso é a indústria. Então eles fazem isso com turbante, fazem isso com a batida do funk. O batidão do funk, saudade do Claudinho Bochecha, saudade daquele batidão. Hoje é Meu Pai Te Ama. Então eles pegam essa cultura e transformam e destroem, né? Aí ficam bravos com a Anitta porque ela trançou o cabelo, ou ficam bravos com a menina porque ela pôs um turbante africano. Mas isso aí é uma forma de você também ter orgulho da tradição africana. Qual o problema? Agora muitos estão se apropriando sim, né? Faz igual o Luciano Huck, no outro dia já faz uma camiseta e vende para o Brasil inteiro. Então são formas de apropriação. Agora isso é outra discussão. É mais um lance de vender, né? É mais um lance.
de vender, da indústria. Por isso que eu falo sempre do lance da indústria. Mas eu acho que tem muita coisa sendo produzida na quebrada e o que eu faço é tradição de pai para filho. É uma tradição oral. Antes da escrita, hoje a gente poder ter CD, ter livro, a gente tinha a tradição oral, né? Os repentistas, os cordeiristas, os caras que fazem corpo, eles eram semi-analfabetos, então eles escreviam um pedacinho de letra, depois eles cantavam a letra inteira. Então é um processo da tradição oral, que a tradição oral que nós temos no Brasil, isso é totalmente africano. Isso é a tradição oral africana, indígena também, né? Mas principalmente africana. E do lado nordestino tem muita influência árabe, né? Você vê o repentismo, a influência árabe, porque também os mouros, boa parte da Europa, né? Influência mouro, até em Portugal, na Espanha, né? Então, onde vem o repentismo, tem influência dos mouros, dos árabes, né? Africanos também. E eu acho que isso aí é uma coisa que está... Para mim, eu tenho essa visão, assim, de África como diáspora para o mundo, sabe? E meu pai é filho de preto, minha mãe, aí ele casou com a minha mãe que é filha de italiana, eu saí galego. Mas eu convivi com meu pai, eu falo, sou africano também, entendeu? Tem vários irmãos africanos, estou 21 anos cantando no Grupos África Brasil, e a gente fala sobre essas questões de letras que falam justamente a gente contar a nossa história, né? Que a gente, com o rap, a gente consegue contar a nossa história. Então a gente está vendo há séculos as pessoas contando as nossas histórias, sabe? Os livros didáticos que chegam nas escolas, quando vai falar de Zumbi, que antes só falava da Rainha Princesa Isabel, falava só da visão dos bandeirantes. Hoje tem um pouco nos livros didáticos contando a visão nossa história. A herói para mim não foram os bandeirantes, para mim foram os palmarinos, né? Então essa forma de dominação que fizeram com a gente ao longo dos séculos, os nossos pais não puderam ter acesso a isso, a gente está conseguindo agora, entendeu? Então acho que são informações importantes. O que é que está explicando? Ah, pode ver, tem que estar escrito Zinho. Ah, então eu vou ler fazer mais alguma poesia. Tem a música Antigamente Quilombos. Quem puder ouvir nossos discos lá, tem muitas coisas que a gente sempre fala. Tem a música Antigamente Quilombos Hoje Periferia, que a gente fala assim, ó, aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Né? Essa aí, né? E aí a gente fala que a fumaça é da ponte para lá e o sentido flores é da ponte para cá. Então, antigamente quilombos hoje periferia, que a gente somos descendentes quilombolas e eu vejo a periferia como um grande quilombo, né? Porque os descendentes quilombolas vieram para cá. Quando eu estava falando do Vale do Pucaú, rapidinho assim, estava falando da patente lá, o rei de Portugal queria destruir o Palmares de qualquer jeito, eles queriam dar o Vale do Pucaú. Eles pegaram metade do quilombo dos Palmares, fugiu, foi junto com o Gangazumba. O Palmares se dividiu. A metade ficou na terra junto com o Zumbi, foi nessa época que Gangazumba morreu, e a metade foi com o Zumbi, e a outra metade falou, não, vamos lá conversar, o rei de Portugal vai dar a terra do Pucaú, nós vamos ser livres. Deram uma patente para Gangazumba, falando que ele era comandante da guarda do rei de Portugal, capitão do não sei o que, Aí quando ele levou metade de Palmares lá, eles envenenaram Gangazumba. E a galera viu que foi uma armação do rei de Portugal. Aí a galera tentou voltar correndo, os guardas caíram de cima. Uma boa parte dos palmarinos que estavam com o Zumbi veio para ajudar na guerra. Aí eles conseguiram trazer uma boa parte da galera e outros morreram na área do Vale do Pucaú. Foi nessa época, na morte de Gangazumba, que Zumbi virou terceiro rei pela hierarquia. E o Zumbi tinha um poder de organização porque ele foi sequestrado quando criança por um padre, ele aprendeu a ler em português, latim, ele recitava até a missa em latim com o padre. E depois, quando ele teve maior, ele queria voltar para a terra dele, ele pegou e fugiu com esses conhecimentos. Até que em Palmares tinha muitos livros, a presença de livro era muito grande. Então, Zumbi tinha conhecimento da guerra de Troia, leu a Bíblia, conheceu as guerras de tudo, o Mar Vermelho, ele conheceu toda essa parada. Então ele tinha estratégia de guerrilha. Tem um lance sobre Zumbi que me deixou um pouco intrigada, assim, que eu estava fazendo as pesquisas. Tem vários. Eu conversei com a Ana, assim, é muita fita. Que tem um lance de que não era um zumbi apenas, de que era tipo uma patente que os caras fez de confusão, tipo assim, que o zumbi que o Domingo Jorge Velho matou não era apenas um zumbi, tipo, acabou, mas que eles precisavam nomear, tipo, dizer, olha, a gente matou o líder, mas que na verdade tinha vários outros e que era tipo um nome pra falar assim, vocês não mataram um zumbi, porque tem vários zumbis, zumbi é todo mundo.
Tem a história do filme O Quilombo do Cacá Diegue, que é legal assistir, mas tem umas coisas que é meio deturpado, assim, mas é legal. Mas aí até no final do Cacá Diegue era tipo Jesus e Judas. Aí o cara foi trair o zumbi, deu um beijo neles, os portugueses pegaram o zumbi. É meio fantasiado, né? Mas a verdade é que o zumbi podia ser qualquer um palmarino, entendeu? É como se fosse um fantasma. Então, os brancos, os portugueses não sabiam de fato quem era zumbi. Todos os quilombolas sabiam quem era o líder zumbi. Mas nem um branco e nem um português sabia quem era o zumbi. Então ele podia chegar lá e pegar qualquer um mesmo e falar que era zumbi para comprovar para os portugueses lá. E quem que financiava não era só a coroa portuguesa, mas principalmente os senhores escravocratas, senhores de escravos, né? De escravizados, que o termo escravo não se usa mais, porque você não nasce escravo, você é escravizado. E aí eles financiavam a guerra contra Palmares. E Palmares resistia, né? E resistiu ainda mais quando o Zumbi se tornou o terceiro maior. Depois de Zumbi dizem que veio Camuanga, mas foi logo no final de Palmares. Mas aí Palmares se fortificou principalmente na guerra de Portugal com os holandeses, né? Que os holandeses queriam ficar pela parte do Nordeste lá. Foi nessa época que Palmares se fortificou. Foi um Moro também, que chama um livro, que é muito legal vocês lerem, chama Capitão Mouro. É muito legal esse livro, que fala desse Mouro que estava atravessando, acho que o Atlântico, o barco deu um problema, ele veio parar no Brasil. Um minuto. Eu vou terminar com poesia. Aí veio parar no Brasil, e esse Mouro que ajudou a fortificar Palmares, a fazer a torre, aumentar a torre de alcance, fazer um muro de defesa. E é isso, Palmares durou 100 anos, e depois de Palmares teve outra revolução importante de falar, que é a Revolta dos Malês, de 1835, depois a de João Cândido. E depois disso, hoje, o movimento explodiu o Brasil inteiro. Então, em todos os estados, em todos os lugares do Brasil, a gente tem essas referências de guerras, de revoluções, principalmente Quilombo dos Palmares, a Revolta dos Malês, né? E o João Cândido com Canudos. O João Cândido lá embaixo, lá quando ele tomou os navios, a Revolta Chibata. E é isso, assim, né? Você tinha uma pergunta? Não, era só isso. É isso, eu vou fazer... De onde vem esses fatores históricos, assim, da parte negra? Como consegue essas fontes? Quem escreveu? Cara, hoje é o que mais tem, né? Então, assim, mas como detalhava essas fontes? De onde que vem? Porque você tem uma história branca que escreveu e a parte negra. Quem eram os negros que detalhavam? Cara, eu tenho vários. Eu tenho vários, cara. Já aqui eu tô falando de vários, né? Então. Vários nomes. Aí, chegando em 1835, tem o próprio Dandara, né? Dandara é o sobrenome, então uma rainha, um guerreiro, eles vão do Carmo Dandara, a Luísa Rainha, que é a mãe do Luiz Gama, né? Aí você tem João Cândido, você tem Manuel Calafate, você tem André Rebouças, você sobe dessa Rebouças todo dia, foi um abolicionista. Então, um dos abolicionistas que eu mais gosto é o Luiz Gama, né? E esses caras que mantiveram vivo a história do povo preto até os dias de hoje. Hoje nós temos Abdias Nascimento, nós temos Clóvis Moura, nós temos a família de Solano Trindade, né, que está vivo hoje. Então nós temos hoje vários líderes pretos, né, transição negro, mas também é uma palavra que muito se discute, foi dada pela visão branca. Então, a resistência negra eu vejo como resistência preta, o afrodescendente, mas se for para exaltar a riqueza, vamos falar negro também, entendeu? Mas esses caras que mantiveram vivo até hoje, eu acho que desde a tradição oral, mas depois esses abolicionistas que vieram registrando, depois vieram os movimentos negros dos anos 50, 60, os primeiros livros, revistas, e aí viemos registrando essas histórias, e hoje nós temos documentários, livros, filmes, CDs, música, mas não era assim. Mas essa tradição que vem há 500 anos de Brasil e de escravidão, e hoje é diferente dessa escravidão moderna, que pega todas as etnias, mas a da resistência preta, muito se manteve vivo toda essa memória por causa da tradição oral, entendeu? Porque a escrita estava na mão dos europeus, e até hoje nas salas de aula eles contam a história da visão europeia, da visão dos bandeirantes. E agora nós estamos podendo, nós periféricos, que contam a nossa história, estamos podendo falar e contar a nossa história. Eu acho que o mais importante é eles deixarem a gente falar. Porque eles são donos das editoras, donos das impressoras, das gráficas,
eles são donos de tudo, dos editais, dos dinheiros, das paradas todas. E a gente tem que se reinventar e todo dia para contar a nossa história. Então eu acho que mais importante é a gente da gente contando a história da gente para toda a gente, mas que deixa a gente contar. E se vocês procurarem na maioria dos livros hoje, são didáticos, são aquela galera que pesquisa e reproduz o que eles acham. Eu acho que já mudou bastante, mas deixe a gente também contar a nossa história. Né? E aí, os África, fechando, os África a gente tem um CD que é antigamente Quilombos de Periferia, que a gente tem a música Rei Zumbi, que está no livro. E eu acho legal vocês terem acesso. Aí depois a gente lançou um CD que chama Tem Coragem, né? Que fala sobre a questão étnica. E lá tem Quilombo Invencível, tem várias outras músicas. Aí agora a gente lançou um outro disco que chama Verdade e Traumatismo, que também tem a música que chama Reparação, que é o que vocês estão fazendo agora, a reparação feita na prática. E eu acho que o Brasil, um país que não teve reparação após a abolição, essa falsa abolição, não teve reparação. Os povos que sofreram com a escravidão no Brasil não foram reparados, certo? Então a gente passa por esse processo. Depois a gente fez um disco agora que tem o lance terrorista, que também fala outras questões, que é o Ritual Parte 1. E eu fiz um disco rap psicodélico, né, que vocês tiveram acesso também, que eu falo sobre já das raízes, buscando o jongo, o forró, embolado, o pouco, trazendo um pouco do lance dos orixás. Né? Tem uma coisa que é muito importante, é o candomblé, a religião da Umbanda. Eu sou filho dos orixás, eu gosto muito porque foi dessa tradição que a cultura preta, negra, afrodescendente continua viva até hoje. Dos cânticos, dos orixás das danças, dos rituais do tambor, da comida. Tá ligado? Se toma cachaça é africano, a feijoada é africana, a acarajé, o samba, tudo é africano, mano. A única coisa que é, tudo abaixo do techno, é africano, mano. É africano. Então, tudo é diáspora africana, só que os caras vão ver quem reinventou o futebol. Nós somos todos indígenas africanos, né, também. Porque aqui até é indígena, o lance que os caras passaram por cima deles, como estão passando na Palestina. Né? Aí lembra um pouco do lance da Palestina, porque hoje os poucos indígenas têm que lutar pelas suas terras. Eram 5 milhões, 10 milhões de indígenas, não tinha fronteira, que nem no México, não tinha fronteira de Brasil. Os indígenas iam de ponta a ponta, ia trombar o Azteca, descia até lá embaixo nos Incas. Não tinha fronteira indígena. Depois que os europeus chegaram aqui e colocaram essas fronteiras, né, colocaram os muros, que nem os Trump da vida. Então, essas formas tradicionais que eu busco hoje para a minha vida, ela parte muito desse princípio mesmo, das origens. Eu já tive a oportunidade de viajar para a Europa, também achei da hora viajar. Acho que viajar é sempre bom, aprendi muito. Tem um disco nosso que a gente gravou na Itália e tem outro que a gente gravou na França. Eu aprendi demais, sabe? Tive a oportunidade de morar lá, mas não conseguia ficar 2 meses lá. E aí tava um negócio de voltar. Então, eu acho que o Brasil é bem mais rico. A gente tem uma mania de só falar mal do Brasil, porque a gente tem vários problemas. E às vezes a gente se perde nesses problemas e esquece de ver as belezas que nós temos, entendeu? Então, muito se discute sobre a tradição africana e sobre a resistência negra da visão de dominação e sobre o racismo. E muito pouco se fala sobre a riqueza dos tambores, a beleza das cores, dos toques, sabe? Eu acho que a forma de educar através das tradições indígenas africanas, porque existe 1000 formas de preparar o seu filho, 21, né? Eu acho que existe educação, assim como educação sexual, educação financeira, né? Tem educação religiosa, então tem educação quilombola, educação indígena, educação periférica, não é só educação europeia, não existe um padrão pré-estabelecido, e a gente tem que propor isso, né? Já tem uma lei que é obrigatório o ensino de a lei 10.639 e 11.645, que complementa com cultura indígena e periférica. E a gente está falando disso hoje, existem escolas e escolas. Aqui a diretora, talvez seja uma diretora maravilhosa que dá espaço para que vocês possam ocupar esse espaço. Mas tem diretores e diretores que adoram essa presença africana e cultura indígena e periférica nas escolas. Tem outros que lutam e brigam, os hereditários, que não querem isso nas escolas. Então, por exemplo, tem uma música Guerreiro de Aruanda que eu cantei numa escola e a gente canta pra Ogum, né? Ogum, Ogum, Onire, Ogum, Deje, Ogum, eu tava falando a história do Guerreiro Ogum. Aí eu tive problema com as 10 mães evangélicas que foram na escola, tive que conversar com cada uma das mães, com os filhos do lado, professor, diretor,
E porque era uma coisa de macumba, ela já era preconceito. Foi, sabe o que é macumbeiro? Macumbeiro é o cara que toca um instrumento, tem um instrumento que chama macumba. O cara que toca o instrumento é um macumbeiro, isso não tem nada a ver com candomblé, é banda. Já começou aí a treta. E aí o preconceito enraizado. E eu tenho famílias que é do candomblé e que fechou o terreiro e hoje viraram evangélico. Então, a gente tem que respeitar a religião das pessoas, né? Eu não tenho religião, sou religioso. Né? Tenho várias crenças, mas a religião, a instituição de dominação, eu prefiro não participar. Né? E a gente foi construído nesse mixing, e como se entender no meio disso tudo, entendeu? E eu acho que essa coisa do rap, do hip hop, e dessa efervescência da poesia periférica, está fazendo a gente se entender melhor, entendeu? De contar a nossa história, de falar, pô, eu sou isso, e aquilo, não só aquilo que diziam que a gente era, né? E agora a gente está tendo também voz de poder contar a nossa história. Eu acho que isso é o mais importante. E aprender e trocar constantemente. Por que a gente está em uma roda aqui? Porque isso aqui é tradição africana, sabe? Se nós ficar um atrás do outro, isso aí é militar, cara. A escola, ela é nossa até onde a gente pode ficar. Porque também se vem o batalhão, eles arrancam para fora, que fizeram nas últimas ocupações nas escolas que a gente viu, né? Então aqui somos militares. Então se a gente não for criativo e reinventar essa cartilha pré-estabelecida militar, que vem da época da ditadura, a gente vai seguir o padrãozinho hoje que você vai para uma escola e não aprende. Entende? Agora quando você começa a criar outras formas de educação, outras metodologias, você quebra o padrão pré-estabelecido de por bem ou por mal eles vão ter que se adaptar. E eu acredito muito nisso. Axé. Agora eu faço poesia, eu falo pra caramba, né? Isso. Chamaram, agora aguenta. Vai lá. Vamos fazer América Sem Norte, em homenagem aos Estados Unidos. Você vê como eles estão sem norte mesmo. Tiveram um presidente afro-americano, depois regrediram os 500 anos e colocaram um Ku Klux Klan. Então, América Sem Norte, essa poesia para falar que eu sou latino, a gente fala todo mundo é brasileiro, e os americanos, não sei o que, eu falo que eu também sou americano. E os Estados Unidos... E todo mundo acha que os Estados Unidos é a América, mas é porque eles roubaram, sabe? Quando eu falo dos Illuminati, sabe? São alguns judeus. Tem alguma coisa ouvido dos Illuminati? É os caras que eles dominam a economia mundial e querem fazer guerra. Que é o MC, os Bilderbergs, os Rothschilds, sabe? Esses caras, os Rockefellers. Então esses caras estão ligados diretamente a essa forma de dominação. E aí quando eu vejo o Estado de Israel, tem muita ligação com os Illuminati. Depois você pesquisa um pouco isso aí. Tá bom? América Sem Norte, para finalizar assim, ó. No continente da continência, clandestino na América, América Sem Norte, na luta e na resistência contra a indústria bélica. América Sem Norte, barra pesada nos guetos de lá, aqui da favela, nação periférica, o Haiti é aqui, chicano, todos somos América. América Sem Norte, América Sem Norte, América da Morte. No fim de Lascala do Alasca, o latino tem mais sorte, calma dá, pra manter-se vivo e não se matar, mesmo perdido com os depressivos lá do Canadá. O SA, delirei, bombardeando a Disneylândia, fugi pra Groenlândia e nadar até a Islândia. A última vez que improvisei na Baía de Guanabara, naufraguei no México, Monte Rei, só voltei em Guadalajara, andanças pelo Havaí. Ondas de 1000 milhas, surfei no Caribe e percebi como são grandes as Antilhas, Bahamas, que Deus me acuba na Jamaica, Belize, Honduras, duras foram as caminhadas até o topo de Nicarágua, Costa Rica, longe do Porto Rico pra lá do Mar das Caraíbas. Parei na Dominicana República, fui pedir ajuda, dali me deportaram pra uma ilha da Bermuda. No continente da continência, clandestino na América, América Sem Norte, na luta e na resistência contra a indústria bélica. América Sem Norte, barra pesada nos guetos de lá, aqui da favela, nação periférica, o Haiti é aqui, chicano, todos somos América. América Sem Norte, sou sul-americano latino e o que devo pago? Quero ir pro rap soul em Trinidad e Tobago. O Haiti é aqui, sou carente que do bairro. Panamá é aqui, sou carente que do bairro. Guatemala é aqui, sou carente que do bairro. O Brasil é aqui, Haiti. Guiana, Suriname, Guiana Francesa, na Venezuela, Viela, minha princesa. Colombiana, andei com botas, em Bogotá, La Plata, subi as cordilheiras, a base de Charna, matando o mapa abaixo todo, São Bendito na linha do Equador, a paz de Guatemala, El Salvador, Peru, Lima até o Chile, vou La Paz até Bolívia, Buenos Aires, Argentina, Terra do Fogo até as Malvinas, me foi tão cruel, fui pra Montevidéu no Uruguai, rapaz,
Só foi aliviar a tensão em Assunção, no Paraguai, América Sem Norte. Fingiu que não viu e só invadiu. E importou o contrabando na fronteira com o Brasil. Achei. Obrigado. Vou passar para a fala do Tim, assim, que já deu tempo de a gente fazer uma discussão e tal, né? Todo mundo digerindo todo o bombardeio de conteúdo. Tá? Importante, gente, tudo isso daqui vai cair no Enem. Talvez isso daqui é realmente uma aula muito importante. Vou passar por Tim, tá? Oi para vocês, eu queria agradecer a Esté que me chamou para aparecer aqui. Agradecer a Soraya e também ao Gaspar, também, que eu sou há uns 20 anos, estou aqui todo tiete, assim, Pode fazer E tudo que eu queria falar sobre quilombo, esse papo todo, o Gaspar já falou já. Eu não quero ficar me repetindo aqui, eu só queria aproveitar a situação para colocar o seguinte. Eu dou aula de história desde 2002, né? E fiquei até 2014, eu acho, só com cursinho popular mesmo. Então, basicamente eu sei exatamente que rolê que é esse daqui e a importância que tem isso daqui, né? De tudo que eu já vi por aí, de vários lugares, vários tipos de cursinho popular que eu já passei, e outros cursinhos não popular também, eu acredito que o melhor que essa iniciativa aqui pode representar para vocês, considerando que assim, é sábado à tarde, é um calor, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida de vocês, vocês optaram por falar aqui, eu queria que vocês percebessem algumas coisas do tipo, que é realmente importante esse lado de você agilizar, isso dá pra caralho mesmo, porque tem todo um mundo enorme aí, a começar pela universidade, que não quer que isso aconteça, sabe? Que quer justamente manter esse lugar de produção de conhecimento, de disseminação de informação, quer manter isso daí não só controlado, mas presenciado pelas mesmas pessoas de sempre que vão perpetuando essas estruturas de poder que fazem isso que fazem com a gente todo dia, né? O simples fato de vocês, por algum motivo X, vocês acreditaram que, pô, eu acho que eu vou estudar, quero entrar numa faculdade, isso por si só já é uma tremenda ruptura. Vocês se jogarem para fazer um cursinho, sabe? Já é uma ruptura maior ainda. E eu queria pedir que vocês consigam levar isso daí a sério ao longo do ano, até vocês realmente conseguirem entrar na faculdade que escolherem, porque a real, velho, é que ela está totalmente moldada para que pobre não entre. E não é mais ou menos daí. Você pega, quando você faz essa inscrição aí de vestibular, os caras perguntam um monte de coisa, perguntam quantos TVs você tem em casa, sabe? Quantos rádios você tem em casa, mas perguntam nada a ver, assim, eles traçam esse perfil socioeconômico da galera que entra na faculdade. É isso, velho. Qualquer universidade pública que você for pegar, 80% no mínimo é uma galera branca de classe A, que tem, sei lá, quantas coleções de carro, assim, é uma galera do dinheiro mesmo, sabe? A universidade, ela produz poder, é um centro de conhecimento que produz poder, portanto, e ela é moldada para ficar restrita. Cada um de vocês conseguirem entrar lá, é um tapa na cara dessa galera, sabe? Cada um de vocês que não só conseguir entrar lá, mas conseguir usar em qualquer momento aí da vida de vocês, o conhecimento que vocês têm acesso, para fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente teve acesso um dia a um monte de informação de um mundo que a gente considera super errado, e a gente falou, velho, isso, mais gente tem que saber disso. A gente tem que falar isso aí para todo mundo que a gente puder falar. Se vocês conseguirem fazer isso também, de disseminar ainda mais a informação, e tentar pensar formas de contestar esses poderes que estão aí, eu acho que é isso, essa possibilidade de um dia levar para frente essa postura combativa mesmo, eu acho que é isso que faz sentido, afinal de contas, uma atividade como essa. Seja pensando no caso da Palestina, seja pensando no caso de Palmares, seja pensando na nossa real hoje, sabe? Dos vários assuntos que a gente colocou aqui, a questão do racismo, a questão do apartheid que Israel aplica sobre a Palestina, essa questão das memórias de populações negras que são apagadas. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, a maior treta que a gente enfrenta é que, assim, a gente acabou de tomar um puta toma, a gente acabou de perder um golpe de Estado aí que se consolidou, sacou? E ninguém está com solução alguma para resolver isso daí. É uma situação de assim, a casa caiu mesmo, a gente perdeu mesmo, e ninguém está com nenhum plano pronto, nenhuma postura pronta para como superar isso. Você tem um cenário negativo pra caralho se desenhando aí, seja atacando as formas de educação, que a gente lembrou agora dessas leis que
valorizam, né, o ensino de história africana, história indígena na escola, mas para essas vezes acontecerem, tem um outro detalhe, além dessa resistência aí que eu já passei várias vezes também, de uma galera, puta, mano, evangélica que não quer que isso aconteça na escola, assim, é a maior resistência, seja de direção, seja de pais e mães de escola, que assim, eles não querem o simples fato de você falar alguma coisa num dialeto africano, qualquer ele que seja, velho, já é a manifestação do demônio na escola, sabe? Então, além disso, tem um outro problema agora, que assim, os caras estão dando um jeito de tirar a história do ensino médio, sabe? Então, assim, velho, que caralho eles vão seguir se nem história mais vai ter, sabe? E não tem ninguém apontando para o problema e falar, demorou por aqui para resolver tudo. É uma situação bem péssima mesmo que a gente está. E sendo assim, na minha leitura, pelo menos, o que resta a gente fazer? Esse tipo de atividade aqui, entre outras coisas, né? Mas esse tipo de atividade aqui que, assim, mostrar que tem pessoas querendo, de alguma maneira, afrontar esses vários poderes que faz a galera viver em condição precária na quebrada, impede que tenha acesso não só à universidade, mas ao hospital, qualquer coisa decente, sabe? O que eu acho mesmo é que esse tipo de atividade tem que se proliferar. Sempre que você for participar de atividades aí, desse cursinho, se sentir estimulado por algum motivo, porque está fora de estudar, porque sei lá o quê, lembra que tudo está aí organizado para fazer a gente desistir das coisas. É a única coisa que a gente não pode fazer é desistir dessas coisas, sabe? Senão eles vão vencer sempre. E, assim, ninguém vai fazer esse corre pela gente, ninguém. A ideia deles é justamente continuar inferiorizando a gente, seja na aparência, seja na história, seja com o pé na porta da casa mesmo, com bala na testa, de todas as formas que eles puderem. Eles vão continuar inferiorizando a gente para sempre, sabe? Por quê? Porque eles fazem isso por 500 anos aqui nesse continente, faziam isso antes de chegar nesse continente, sabe? Então, o que a gente pode fazer, sem querer dar receita alguma, mas são essas várias tentativas de tentar resistir ainda. No momento, talvez, o que melhor vocês podem fazer é estudar e falar, velho, eu vou participar disso aqui também. Essa semana, numa das principais universidades do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, teve mais um caso de racismo, de uns estudantes lá gritando ofensas racistas para cima de uma estudante negra lá, que está lá por conta de bolsa e tal. E assim, obviamente ela não abaixou a cabeça e tal, deu um rebosteio lá, mas assim, você está nessa situação que a galera não tem nem mais vergonha na cara de afirmar que realmente a gente é racista pra caralho mesmo. Houve uma época que o pessoal tinha vergonha, houve uma época que aquilo tipo, todo mundo é racista menos eu, sabe? Agora tá acabando essa vergonha. A gente tem que ficar ligado nisso aí, porque uma coisa é isso que a gente permanentemente combate, que é esse genocídio policial sobre a população negra, a população periférica como um todo, sabe? Outra coisa é essas ofensas raciais que a gente sempre vai de frente também. Agora, uma vez que acaba a vergonha, você não tem mais que disfarçar nada, porque o cara da delegacia está do mesmo lado dos racistas, porque, ora, o vereador também está aí, o prefeito também está aí, o governador e o presidente também estão. E aí eles criam um holiday, né? E aí eles criam esses caras, velho. Eles criam esses personagens aí que, assim, de uma forma mais perversa, aí, na minha opinião, saca? Mais brutal ainda, eles conseguem achar pessoas que se assemelham demais mesmo, a tudo isso que a gente defende para falar o discurso deles, sabe? É tudo que o pessoal fala do Capitão Mato, né? É o cara que faz o trabalho pro dominador, sabe? Não falta gente por aí para tentar manter a situação exatamente como está, saca? O acesso restrito à universidade, o acesso restrito ao hospital, à educação, à moradia decente, não falta gente assim. Então, acho que o que a gente pode fazer é se informar cada vez mais, fomentar espaços como esse aqui e passar a informação para frente. Por quê? Porque nós estamos numa recuada agora. A gente está assim, se defendendo do tom baixo que a gente vem tomando. Eu costumo conversar muito com os amigos que dão aula também. Foi um pouco muito rápido, sabe? A coisa de 2, 3 anos, estava todo mundo feliz, falando, porra, vai vir verba do pré-sal para educação, vai ser muito louco, estamos aí avançando em tal discussão. De repente, velho, virou o pior pesadelo da noite por dia, sabe? Independente de qualquer tipo de divergência que a gente possa ter com o governo que estava lá até então, velho, na real, não tem como não detectar, velho, que, assim, essa galera muito louca, que gosta de bater em preto, pobre, que gosta de bater em mulher, gosta de matar todo mundo, sabe? Essa galera agora, eles se sentem empoderados, na real, sabe? Recentemente, para dar uma aula, eu estava lendo a biografia do Hitler, e o papo lá na Alemanha nazista dos anos 30 é o seguinte: não teve nenhuma ordem do tipo, olha, agora que eu ganhei o poder, viu, mata todo mundo que não é igual a gente. Não tem nada escrito assim, saca? É o simples fato de que, uma vez que o militante do partido nazista percebeu
que o cara que ele pagava um pau, agora ele é presidente, é tipo dar um sinal assim, ó, agora é a nossa vez. Não precisa ter uma ordem. De repente é isso, é nessa escala mesmo. De repente o delegado sabe que ele pode torturar à vontade, por quê? Porque ninguém vai falar nada pra ele, saca? Igual, um outro exemplo, voltando agora pra nossa época. Não tem nenhuma ordem da PM falando, olha, pega a bala de borracha e dá na testa do figura, tá? Não tem nenhum ordem escrito, tá ligado? Falando, olha, você arromba o barraco lá e mata a família inteira. Por escrito não tem isso, mas não precisa. Esses caras, eles conseguem se empoderar de um jeito, por quê? Porque não vai ganhar nada pra eles. Porque quem vai por esses caras, velho, sabe? Portanto, velho, eu acho que o nosso desafio, a nossa treta, é pensar formas de como superar isso daí, e na minha opinião, não tem como fazer isso sem ocupar esses vários espaços. Seja ocupar, me dentro na porta mesmo, seja ocupar por meio de estudo, afirmar que a gente existe, saca? E que a gente não está disposto a continuar recuando o quanto que eles querem que a gente recue, nem um centímetro, na real, tá? Eu queria parabenizar a galera que organizou aqui esse cursinho, a diferença que faz mesmo para poder ter um pessoal ligado aqui nesses espaços, assim, que toca esse tipo de atividade. Espaços como esse aqui, em São Paulo, outros lugares, você tem um monte mesmo. Agora, espaços como esse que topam fazer esse tipo de atividade é muito escasso. Sempre que houver uma atividade assim, acho que a ideia é participar, não só para ir lá trocar uma ideia, também isso, mas para conectar as falas, sabe? De repente você está fazendo alguma coisa, algum tipo de militância, não sei o quê, você está fazendo alguma coisa mais perto de onde você mora ou com aquelas pessoas, e nesses ambientes você consegue conectar isso daí. Você consegue trocar uma ideia e articular essas pequenas coisas que estão acontecendo, tentando sempre fazer alguma coisa maior. E assim, nunca desistam, sabe? Porque eles vão fazer de tudo para vocês desistirem, inferiorizar de todos os jeitos. Na minha opinião, não tem outra forma a não ser bater de frente com esses caras e ver o que dá, né? É isso que eu acho. Obrigada, né? Então, gente, vamos abrir aí umas 3 perguntas aí. Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Quer reclamar? Sei lá. Espreguiçar também pode. Já levantando. Eu queria falar. Eu gosto muito do Gaspar. Acho que ele foi um dos primeiros rappers que falar um pouco da questão indígena, né? O hip hop que vem dessa cultura africana, que perpassa pelos Estados Unidos e chega pra gente com bastante informação do tambor, e aí vem os grafites e tudo mais. E aí chega aqui no Brasil, como ele falou, é super semelhante à Palestina, que vem de Portugal e mata todo mundo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho o seu livro, eu tenho o seu CD, e aí toda vez que eu vejo eu sou indígena, eu sou da etnia Caracó, e a gente está tendo esse debate aqui na Zona Sul, tem um coletivo chamado Orei, que é um coletivo de educação periférica que pauta as matrizes africanas e indígenas, e para a gente é super importante estar levando essa informação para esses espaços, né? Esses 5 milhões, na verdade, ainda resistem também, porque assim como os filhos de zumbis, os filhos dos quilombos, são hoje a nossa população, que muitas vezes são dita parda, também tem os filhos desses indígenas, que também são ditos pardos. Então, quando a gente fala que 50%, 54% da população é parda, e a gente, enquanto movimento negro, fala que são 54% de pessoas negras, na verdade a gente está tendo um etnocídio da juventude dessa população que é indígena e que infelizmente não sabe. Porque assim como a gente não precisa nascer na África para ser negra, a gente não precisa nascer numa aldeia para ser indígena. Então é muito louco a gente pensar que é isso que acontece. Eu acho que eu fico pensando como são esses palestinos que infelizmente não nasceram na Palestina porque não tiveram essa oportunidade, e o quanto eu, enquanto indígena, não tive a oportunidade de nascer na aldeia da qual a minha avó foi arrancada também. E aí é muito louco a gente ter esse debate, porque é um movimento que luta constantemente. A gente tem poucas notícias do Mato Grosso, por exemplo, que está em combate com os fazendeiros diariamente, que morrem diariamente, e que também existem aldeias aqui em São Paulo que a gente pode visitar, né, que são super perto daqui. Acho que o James Lino, que também é um cara do hip hop do Monte, tem feito uma ponte maravilhosa pra gente ir para algumas aldeias e a gente pode visitar. E de falar que a gente pensar o povo, né, de pensar essas pessoas que compõem esse Brasil, que não são só os indígenas, não são só os africanos,
mas tem vários povos que vê o Brasil como um espaço de refúgio, daí de pensar os haitianos que estão aqui, para se diz negro, né, de pensar esses africanos que vêm desse continente para cá, e como a gente tem recebido eles, né? Eu estudo no Brás e vejo todos os dias diversas pessoas e eu fico pensando nessa situação. Então é muito louco o quanto dentro dos espaços dos oprimidos que somos nós, existem pessoas ainda que estão mais oprimidas que a gente. E de pensar o quanto, por exemplo, aqui nesse bairro tem bastante refugiado, quando a gente vai ali na pracinha do feirão, a gente vê muita gente, eles falando em várias línguas, a gente fica super entendendo o que eles estão falando, e da importância deles estarem ocupando esses espaços também. Toda vez que eu vou num espaço de convivência como esse, eu falo que a gente é uma elite, porque a gente está tendo a oportunidade de estar tendo esse debate. Mas, por exemplo, a minha mãe, que hoje cozinhou pra gente, infelizmente não pôde estar aqui ouvindo isso. Que era super gratificante para ela entender como ela vive hoje, porque um quilombo existiu antigamente. E existe até hoje. Então eu fico muito feliz, eu acho que a resistência de vocês ficar na mesa é sempre importante para que a gente seja uma resistência também. E é muito louco fazer parte de um cursinho que pauta isso como importante, que a primeira aula inaugural é falar sobre os povos que compõem o Brasil. Então, acho que é isso. E você é a verdadeira brasileira, todos nós somos, né? Mas o brasileiro original é o indígena. Todas as outras etnias compuseram o Brasil depois. Mas você tem um povo nativo e um povo indígena. É uma nação, né? O Brasil é a terra dos 1000 povos. Um livro que é escrito por indígena, chama Terra dos 1000 Povos, que fala muito bem. Esqueci o nome dele. Acho que é o Daniel. O nome indígena eu não lembro, mas eu lembro o nome do livro que eu li de Xavier. E o Brasil é isso, há muito tempo foram nações que não tinham contato ainda com outro tipo de outra etnia. Então aí entender, quando se fala de latinetnia, se fala de nações étnicas, que também tradicionais povos nômades, né? Tem uns amigos meus que vivem no Canadá, eu já fui pra lá, do grupo Nomadic Massa, que é a massa nômade, e tem 3, 4 haitianos. E aqui em São Paulo tem esse grupo Nomadic Massa, que é muito legal vocês conhecerem, porque eles têm artistas do mundo inteiro. Tem Nomadic Massive, massa nômade em inglês. Nomadic Massa. E aí tem africanos, tem argelino, tem italiano, chinês, francês, argentino, chileno, haitiano. E aí o que eu aprendi convivendo com eles é que a língua que a gente fala não quer dizer nada, é importante se comunicar. Que esses povos nômades, eles não tinham fronteiras, não tinha, entendeu? As fronteiras foram colocadas agora pelos europeus, principalmente, entendeu? Se você pensar que a cidade do México foi construída em cima da cidade azteca, sabe? A nação azteca era gigante, uma das maiores nações indígenas da América, do mundo. A cidade do México foi construída em cima, mataram eles e construíram a cidade em cima, entende? Então antes não tinha fronteira, então assim, esses povos nômades, eles andavam pelo planeta. Tem uma matéria que fala que quem descobriu o Brasil foram os africanos, sabe? Não foram os europeus, porque é muito perto do Brasil. Era junto, os caras já andavam aqui para fazer comércio, ou eram piratas, eu não sei, mas eles já estavam aqui. Ninguém pensou em igual papel na briga entre os italianos e os espanhóis, se foi o Vespúcio ou foi o Colombo. Eles não estavam nessa treta de dominação, de começar a criar território, descobrir um mundo novo, aquela história que eles contam, entendeu? Era outra parada. E a ligação que você falou do indígena, que eu falo nas letras, porque eu moro no Piracicaba, Falo Velho, entendeu? Então, desde criança tem esse nome. Os bairros onde a gente vive é indígena. Um que a gente passa aqui é em Boibiri, Coca Verde Pequena, em Rio das Artes, Taboão da Serra, Terra das Taboas, Jabaquara, Acurá, tudo é indígena. E a gente fala todo dia do indígena, é que nem você sobe e desce a Rebouças e não sabe que o cara, André Rebouças, é afro-brasileiro. Entendeu? Então, eles tiram da sua raiz. Se você for procurar lá, Luiz Gama, tem até um outro escritor afro-brasileiro bem conhecido, acho que é Lima Barreto, que os caras vão embranquecendo ele nas imagens. Tem o Machado de Assis, a prova disso também, Luiz Gama. Eles vão embranquecendo e aí colocam eles, faz parte da gente. O Rui Barbosa, o bom baiano, ele era. O Rui Barbosa. Isso, nem serve Jesus também. Mas o Rui Barbosa é a prova disso, que ele é um cara que
que ele é afrodescendente, era abolicionista, tá me entendendo? Aí depois, quando ele virou político, quando ele virou ministro da Fazenda, eu acho, aí ele foi o cara que ajudou a apagar os arquivos negros. Então é aquele queimar o arquivo da história indígena negra, foi o Rui Barbosa que mandou queimar, tá ligado? Mas ele era militante, depois que virou político, sabe, vestiu a farda, mudou, entendeu? E aí eles apagaram esses documentos que ele fala que era uma mancha negra que tinha que ser apagada da história do Brasil. E lá tem umas documentações de tudo que veio de África e as documentações indígenas, entendeu? Então tudo isso. Tem uma coisa sobre esse lance de apagamento histórico, né? Que eu li num livro também de história que eu achei foda. Ele estava fazendo essa comparação, né? Sobre. A gente sempre tem uma imagem de que a civilização indígena não está no Brasil, né? Que eram os astecas, os incas, os maias, que é o máximo que a gente vê na escola, né? E um trechinho desse tamanho num livro didático qualquer. E daí era até um material do Padre Antônio Vieira, que é um dos padres que vieram aí catequizar os indígenas no Brasil, mas um cara que tinha uma mão para escrever muito foda, assim, né? Ele escrevia muito bem. E ele documentou muito desse processo e ficou muito famoso o material dele por conta disso. E esse padre, desculpa, sabe, já ouviu falar a arte do Vieira? Já ouviu falar isso aí? Que a arte... trabalho na escola do padre, a gente estudar o livro também. Os dois. A arte do Vieira. A arte do Vieira, pode crer. Uma coisa que eu gostei bastante. E aí ele estava falando, nesse livro estava falando, né, que esse apagamento, né, da sabedoria indígena brasileira também tem a ver com o fato do que os europeus catalogam como civilização, né? Como os indígenas daquela região mais para cima, né, perto do México, tinham que usar, ou optaram por usar por uma série de razões, pedras, né, esses materiais que geram ruína, né, no sentido de passa o tempo e aquela ruína está lá, essa civilização foi reconhecida, né, como tendo conhecimentos, como tendo ensinamentos, alguns aí para mandar. Mas a civilização indígena que vivia no Brasil, que utilizava outros materiais que eram muito mais absorvidos pela mata, né, como a própria palha, o bambu, que por isso não gera ruína, porque ele é absorvido e vira terra de novo, é como se não deixasse nada. Então você tem um apagamento histórico que é apagar os próprios ensinamentos, né, que todas as comunidades indígenas que viviam no Brasil. Mas eles apagam, mas sabe o que eles fizeram? É tudo nos seus olhos para que você não veja a verdade. Porque a gente todo dia vê um nome indígena, mas a gente não para pensar o que significa Anhangabaú. Tá ligado? Se a gente toma banho todo dia, não vem os europeus. Com certeza não, né? Então são muitas coisas tão presentes que virou esse brasileiro, né? Isso quando eu falo de Brasil, o Brasil e os americanos, como se o Brasil fizesse parte de um outro continente, tá ligado? A gente não tem noção que nós somos americanos também, tá ligado? Então essas são formas de dominação de apagar a memória. Então, eu estou na Pirajussara, Valo Velho, perto de Pirajussara. Então, pra mim, é a presença indígena. E aí, depois que eu comecei a tomar ayahuasca, que eu tomo uns 10 anos, e aí eu ampliei um pouco minha percepção. Aí eu faço um ritual já há 5 anos, todo ano, com o ritual Caxinauá, lá do Acre. Aí tem um pajé que veio estudar aqui, ele sempre faz ritual fechado. E aí, através da bebida, que eu comecei a vivenciar mais o poder. Acho que vai muita ligação dos xamãs, né? E da bebida de poder, da planta de poder. E aí eu acho que a presença indígena na minha vida está muito mais... E é muito mais poderoso, é muito mais avançado. O conhecimento do ancestral indígena é muito mais evoluído do que esse conhecimento que é colocado hoje, com todas as tecnologias que é. Porque o indígena ele é parte da terra. O europeu ele não se adapta à terra, ele quer mudar o tempo inteiro, corre da chuva, levanta. O indígena não, ele é a parte integrante da terra. Um avatar de hoje, mas sabe? Ele realmente vivia de acordo com a natureza. O homem europeu ele não se adapta, tá ligado? E eu acho que a gente precisa voltar a ter esse contato indígena, para voltar a plantar. No Japão eles têm pouco espaço para plantar, mas todo cantinho eles plantam. A gente precisava ter esse desespero de pagar R$20 no 15 conto no feijão se todo mundo plantasse. Então a gente perdeu. Então, mas mesmo assim, por isso que eu falo do japonês, mas mesmo assim eles arrumam um cantinho para plantar, entendeu? E a gente está perdendo esse hábito. E o Brasil aqui é
é onde tem a água, aqui onde tem todas as ervas do mundo, os xamãs, todas as curas, as plantas de poder, tá tudo aqui. E a gente às vezes fica distante disso. E o mais importante, assim, pô, quem da periferia sabe nadar? Poucos sabem nadar. Pergunta da sua quebrada. De 10, quantos sabem nadar? Porque a gente perdeu esse contato com a sabe mar. nadar é porque vai no seu Casablanca. Porque também